Amém, igreja? Vamos abrir a palavra em Daniel, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Daniel 1, amém? Vou estar lendo uns 2 versículos só e já começar a ministração da palavra, amém? Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reino de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do teu Deus, na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por três anos, para que no final desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Pode se sentar, igreja. Glória a Deus, né? Aqui nós vemos a passagem que fala sobre 3 jovens, né? 3 homens. A palavra diz que ali Nabucodonosor entrou ali na cidade de Jerusalém e sitiou aquela cidade. E foi feito pela ordem de Deus, foi feito porque assim o Senhor permitiu. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que isso? Por que aconteceu isso? Mas o Senhor sabia o porquê. E a palavra diz que ali, aquela cidade foi sitiada, os tesouros da casa do Senhor foi levado, e além dos tesouros, né, Nabucodonosor pediu que ele escolhesse homens, né, homens bonitos, de boa aparência, homens de valores, homens formosos, que não tivessem nenhum defeito. Se nós formos olhar, ele não pediu qualquer um para estar ali. Ele pediu pessoas de aparência, pessoas com habilidades especiais para estar ali servindo no palácio. Eles iam passar por 3 anos ali, né? Sendo conduzido ali pelo eunuco. E depois desses 3 anos, eles estariam ali servindo no palácio. A palavra diz que no meio desses homens foi ali, né, esses 4 jovens, Daniel, né, que depois foram trocados os nomes dele, que tornou-se Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque até o nome deles foram trocados ali. Eles estavam numa terra estranha, não era a terra deles. Eles estavam num lugar aonde eles não queriam estar, eles não pediram para estar naquele lugar. E chegando ali, a palavra diz que o rei mandou que da mesma porção que ele comia era para ser servido também para aqueles jovens. Mas a palavra diz que Daniel e os 3 amigos deles, eles se recusaram a participar dos manjares do rei. Eles não queriam tomar vinho, eles não queriam comer a mesma comida do rei. Eles eram separados, eles eram jovens diferentes, eles não queriam se contaminar com as coisas do rei. A palavra diz que aí Daniel, ele faz uma proposta ali para o eunuco que cuidava deles, que desse para eles por 10 dias apenas legumes e água. E aquele homem se preocupou. Ele falou, como que eu vou dar para vocês legumes e água? Vocês vão ficar com o semblante abatido, vocês vão ficar magros, vocês vão ficar com aparências de pessoa sofrida, doente. E ali Daniel fala para ele, olha, experimenta por 10 dias.
se nesses 10 dias a nossa aparência não for melhor do que o dos outros que estão participando, comendo a comida do rei, aí nós participaremos do manjar, daquilo que o rei preparou para nós. E o eunuco, então, ele resolveu acatar aquilo que Daniel havia falado. E durante esses 10 dias, eles comeram só legumes e água. Ontem eu estava até falando para a Agatha, né? Se nós ficarmos 10 dias comendo só legume e água, nós ficamos fracos. Nós emagrecemos, porque quando nós queremos emagrecer, o que a gente faz? A gente começa a comer só leguminhos, né? A gente para de tomar refrigerante, a gente começa a beber mais água, mas isso não deixa a gente mais forte, pelo contrário. Isso aí deixa a gente, às vezes, até meio debilitados. Mas nós podemos ver a mão do Senhor sobre a vida daquele jovem. Porque ao passar do tempo, passados dias, em vez deles ficar com aparência de pessoas doentes, eles começaram a ficar com aparência muito mais bonita do que aqueles que comiam de tudo, daqueles que tomavam vinho, daqueles que participavam do banquete do rei. E ali aquele eunuco olhou e viu que verdadeiramente o que Daniel tinha falado era verdade. E ali ele continuou servindo para eles só os legumes e a água. Era uma estratégia de Deus, porque eles não queriam se contaminar, eles não queriam participar daquilo que não era do agrado do Senhor. Eles estavam em terra estranha, mas nem por um momento eles deixaram de servir a Deus. Eles estavam num lugar, né, onde eles não pediram para estar, eles foram levados para ali praticamente forçados. Mas eles, mesmo ali, eles botaram no coração deles que eles estavam com o Senhor no coração deles, e eles iam fazer mesmo naquele lugar a vontade do Senhor. Eles não iriam se dobrar a um Deus que não fosse o nosso Deus, que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus que eles conheceram. Eles não iam se desviar do propósito que Deus tinha colocado no coração deles. E quantas vezes, por muito pouco, né, por muito menos, nós nos desviamos do propósito de Deus, daquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Mas aqueles homens não, eles falaram: nós vamos fazer aquilo, vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. E a palavra diz que eles ficaram ali. Depois dos 3 anos eles se sobressaíram, né? Daniel, ele tinha visões, ele tinha sonho, né? Era um homem o qual Deus exaltou naquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram exaltados naquele lugar. Para cada um Deus usava de uma maneira diferente. E o tempo foi passando e Deus prosperando a vida deles ali naquele lugar. Mas a palavra diz que um certo tempo, Nabucodonosor, ele ergue uma estátua. Ele ergue uma estátua ali, e ali ele faz um decreto que todo mundo tinha que se dobrar diante daquela estátua. Eu fico imaginando, né? Talvez tinha pessoas ali que olhavam para Daniel, que olhavam ali para Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez invejava a posição que eles alcançaram naquele lugar, talvez estavam arquitetando plano, né, para que eles caíssem daquela posição que eles estavam. E o diabo, ele tem maneiras, estratégias para usar, para te tirar do foco daquilo que Deus preparou para a sua vida. E a palavra diz que ali o rei ergue aquela estátua e faz um decreto e dá uma ordem que todo homem, que toda mulher, que toda criança, que todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. Ele fala: ó, quando vocês ouvirem o som da buzina, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de instrumento, de música, vocês têm que se dobrar e adorar a estátua que eu ergui para minha própria glória. Não era para a glória de Deus, era para a glória dele, do rei ali. E a palavra diz que ali, não sei, talvez Daniel estava fora, né? Fazendo algum serviço fora, porque Daniel não estava aqui. Daniel não estava ali, porque se Daniel estivesse ali, Daniel também teria sido enquadrado ali pelo rei, né? Quando a gente vê, quando a polícia enquadra os meninos aí na rua, né? Eles teriam tomado uma enquadrada do rei. Porque quando eles ouviam, né, o som de toda sorte de instrumento, todo mundo se dobrava. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneciam de pé. Permaneciam de pé, ele não se dobrava à vontade do rei. E quantas vezes nós se dobramos na igreja por tão pouco,
Às vezes se dobrando pelo namorado, né? Arrumei um namoradinho, vou me dobrar, não vou mais não vou mais fazer. Eu, hein? Vou pro shopping hoje, eu não quero ir lá na igreja não. É por tão pouca coisa, igreja. Nós deixamos o Senhor, nós deixamos de adorar o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam com a sentença sobre a cabeça deles. Porque eles sabiam que se eles não se dobrassem à vontade do rei, algo ia acontecer. E eu sempre falo, nós sempre somos observados. Eu e você somos observados. Às vezes nós falamos assim, mas ninguém está me vendo. Está te vendo. Está te vendo. Porque alguém olhou e ficou observando que quando todo mundo se dobrava, Sadraque, Mesaque e Abidnego ficava de pé. E logo, peraí que eu vou lá já fazer a cama deles para o rei. E saíram, mandado. Chegou lá, chamou o rei e falou, olha rei, o senhor não fez um decreto? O rei, sim. Que todo mundo tinha que se dobrar. Quando ouvisse os instrumentos tocar, a música tocar, todos não tinham que se dobrar? Sim. Então tem alguns que o senhor constituiu aqui no seu reino, que eles não se dobram. Quando eles ouvem a buzina, os instrumentos tocar, a música, eles não se dobram. O rei, quem é esse que está fazendo isso? Quem é que está me desobedecendo? E ele disse, olha, aqueles três lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobram quando ele escuta os instrumentos tocar. E o rei disse, vai lá, busca eles, traz eles aqui para mim. E foram lá rapidamente, né? Porque quando é para isso, quando é para uma coisa boa, às vezes a pessoa até demora. Mas quando é para dar uma notícia ruim, a pessoa, rapidinho. Foram, passaram sebo nas canelas, como o povo diz, e correram lá e disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o rei quer falar com você. O rei está te esperando. E ele disse, tá bom, vamos lá. E chegou lá, o rei pergunta para ele, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando vocês escutam a buzina tocar, os instrumentos tocar, vocês não se dobram? Olha, eu vou te dar mais uma chance, eu vou te dar mais uma oportunidade. E assim, eu vou mandar tocar os instrumentos, eu vou mandar cantar a música, para que vocês se dobrem. Mas se vocês não obedecer, se vocês não se dobrar, vai ficar ruim o negócio para o lado de vocês, como diz nos dias de hoje, né? E Sadraque, Mesaque e Abidnego olha para o rei e diz, nós não iremos nos prostrar. Nós não vamos nos dobrar. E o Deus que nós servimos, Ele sim vai nos livrar. Ele vai nos livrar, igreja. Nós for vendo a fornalha, está aquecida aí fora, né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo, a fornalha está aquecida. A fornalha está aquecida, igreja. Quanta gente tem descido à sepultura. Ali nós vemos o irmão João que desceu à sepultura. A esposa nem sabia. Quando foi hoje, ela também. Deus levou para si. E quantos dos nossos irmãos nós estamos vendo? E muitas vezes nós fechamos a porta da igreja para preservar a vida dos irmãos. Não é porque nós gostamos de estar em casa, mas é porque a vida precisa ser preservada. É preciso fazer uma agenda, e muitos não entendem que nós estamos aqui, é ordem do homem, Deus mandou nós fechar a igreja, não, mas o homem mandou e nós temos que obedecer, porque nós estamos vendo que lá fora a coisa está terrível. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não quiseram nem saber. Eles falaram, o Deus que nós servimos, esse vai nos livrar. E esse Deus que vai me livrar e que vai te livrar. Esse Deus que tem guardado a minha vida e tem guardado a sua vida. Esse Deus que quando nós clamamos, Ele envia o anjo na minha casa, na sua casa. Ele dá o livramento. Esse Deus que tem cuidado de mim, de você, da nossa família. Esse Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, igreja. A palavra diz que quando eles disseram que eles não iam se dobrar, que o Deus que eles serviam ia livrar eles, ele disse, eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar da minha mão e da fornalha de fogo ardente. O rei se enfureceu de uma tal maneira, igreja, de uma tal maneira, era o próprio inimigo, se enfureceu de uma tal maneira que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vai lá, aquece 7 vezes mais.
E o inimigo das nossas almas, quando ele quer, igreja, a fúria vem tão grande que parece que nós não vamos ficar de pé. Mas Sadraque e Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não saíram da posição deles. A palavra diz que falou, pode aquecer. O rei foi lá e mandou aquecer. Aqueceu, deixou a fornalha muito mais quente do que costumava ser. E pegou, chamou homens fortes, né? Os dos homens mais fortes ali do reino. Mandou atar Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrar com corda, com todas as suas roupas, com todos os seus pertences, e jogasse os 3 ali dentro da fornalha. E a palavra diz que aqueles homens vieram, porque eles tinham que obedecer o rei, eles estavam ali para obedecer, e do jeito que o rei fez, ordenou, eles fizeram. Mas olha só, quando diz que aqueles homens foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a fornalha, por estar sobremaneira aquecida, eles morreram antes. Eles foram o primeiro a morrer. O calor era tão grande que eles não suportaram. Eles morreram, e às vezes a nossa luta está assim, né, igreja? Está tão grande que parece que nós não vamos suportar. Parece que nós vamos morrer. E esquecemos que o nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades. Esquecemos que o Deus que estava ali com aqueles homens está conosco todos os dias. E quando jogam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, o rei olha e toma um susto muito grande. E ele olha, se aproxima, pergunta, peraí, nós jogamos, foi 3 homens lá dentro da fornalha? Sim, rei, foi 3 homens. Mas eu vejo 4 homens, igreja. Eu vejo 4 homens. E um tem o semblante do Filho de Deus. Um tem o semblante do Filho do Deus Altíssimo. E ele olha, e aqueles homens, igreja, olha só, eles estavam alegres lá dentro da fornalha, eles estavam passeando lá dentro da fornalha, eles estavam flutuando lá dentro da fornalha, e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, igreja. A fornalha pode estar aquecida, mas se o 4º homem estiver comigo e com você, igreja, nem cheiro de queimado vai ficar na tua roupa. O inimigo não tem poder para tocar, igreja. O inimigo não tem poder para tocar na sua vida, igreja, não tem, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nabucodonosor perdeu, igreja, perdeu. A palavra diz que ele chega lá, chama Sadraque, Mesaque, Abednego, filhos do Deus Altíssimo. Reconhece agora que eles é filho do Deus Altíssimo. Lá fora vão ter que reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo, igreja. O inimigo, ele tem que reconhecer, ele tem que olhar para mim e para você e ver o Senhor nas nossas vidas. Porque ele olhou e ele viu o 4º homem lá dentro. E ele chama o jovem agora para fora. E ele fica olhando para aquele jovem, mas eles não haviam queimado nada, mas nem um fio da sobrancelha tinha queimado, eles não tinham cheiro de fumaça, eles não tinham nada, eles não tinham um arranhão. E Nabucodonosor reconhece que o Deus verdadeiro era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele teve que reconhecer. Deus fez com que ele olhasse, visse que ele era Deus. Ele podia ser rei aqui na terra, mas ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego saem para fora. É assim que o Senhor quer fazer comigo e você. Ele quer nos convidar a sair para fora. Sair para fora, porque Ele tem uma grande obra a realizar nas nossas vidas, igreja. O mundo está em polvorosa, mas nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso libertador, igreja. E ali ele teve que ver Deus na vida daqueles homens. Ele teve que reconhecer, e olha só, ele reconheceu que Deus era na vida daqueles homens, mas mesmo assim não se converteu, né? Como é que pode, não é assim? E muitas vezes é assim, nós pregamos a palavra, a pessoa reconhece o milagre de Deus na vida deles, mas mesmo assim não se converte. Nabucodonosor não se converteu, não se converteu.
Aqueles homens, eles fizeram a diferença naquele lugar. O nome do Senhor naquele lugar foi glorificado. O nome do Senhor naquele lugar foi exaltado, porque havia 4 jovens diferentes. Não precisa de uma igreja cheia para fazer diferença. Se você for como aqueles 4 ali, a diferença vai ser notório na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, no teu ministério. Foi notório o que Deus fez na vida daqueles homens naquele lugar. Nem por um momento eles se contaminaram, nem por um momento eles se afastaram do propósito que Deus tinha para a vida deles. Nem por um momento Daniel, ele fez a vontade do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego fez a vontade. Eles não deixaram ser levados por ventos de conversas, igreja. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar. Alguém chega e fala uma coisa, você fala, eu não vou lá mais não, Deus não está ali. Alguém chega para você e fala outra coisa, você fala, eu não quero mais estar ali, eu não vou mais louvar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais me levantar para ir para a casa de Deus, porque nada acontece. Acontece, igreja. Se nós abrirmos nosso coração, nós olhamos para cada um que está aqui, cada um de vocês é milagre de Deus. Cada um de nós somos milagre de Deus. Cada um de nós pertencemos ao mesmo Deus, igreja. Cada um de nós somos escolhidos, separados, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam na Babilônia, igreja, mas eles não escandalizaram o nome de Deus. Eles estavam na Babilônia, mas eles continuaram a servindo ao Senhor. Nós podemos ver, né, algumas histórias dentro da Bíblia, de alguns homens, algumas mulheres, que foram tirados da sua pátria, e eles poderiam ter se desviado, ter falado, Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando de mim. Nós podemos ver, né, que ali José, ele foi levado para uma terra estranha. Ele foi levado, vendido pelos seus irmãos. Mas nem por um momento ele afastou daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E Deus os exaltou ali naquele lugar. Porque quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, igreja, Deus nos exalta. Não importa onde você está. Não importa onde você vai. O nome do Senhor vai ser glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de José. Nós podemos ver aquela menina que foi levada ali para servir. Né? Para servir ali, meu Deus, me deu um branco agora, fala aí. Para servir ali, como chama ali, Jesus? Me fala aí. Esqueci, tem hora que me dá um branco. Mas aquela menina que foi servir também ali fala aí, Lucas. O leproso. Glória a Deus, Naamã. Glória a Deus, me deu branco. Mas veio, desculpa aí, igreja, que às vezes a mente falha. E aquela menina também, ela fez a diferença, né? Quando ela ouviu a mulher ali dizendo, né? Vendo o estado daquele homem, ela poderia nem dar ligança, nem falar, não quero nem saber, estou aqui como escrava. Eu não vim aqui para outra coisa, já me tiraram da minha família, me tiraram dos meus parentes, do seio da minha família, o que eu vou fazer? Mas aquela menina, ela teve uma postura diferente naquele lugar. Ela olhou e ela teve compaixão daquele homem. E ela disse, se meu Senhor estivesse lá em Samaria, ali tem um profeta que o restauraria da sua lepra. Ela teve compaixão. E pelo este ato desta menina, Naamã foi restaurado, foi restituído a saúde dele. Naamã foi curado por causa de um ato de uma menina que foi levada para servir na casa dele. Então não importa onde você está servindo, não importa que país você está, não importa o lugar que você vá, o importante, igreja, é que você faça a diferença. Porque quando nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, nós podemos estar onde estiver. A pessoa vai olhar para você e vai falar, esse é servo de Deus. Pelo brilho, nós conhecemos quem serve ao Senhor. Então não se desvia do seu caminho, igreja. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o problema que você esteja passando. O importante é que você não saia da presença do Senhor. Muitos podem olhar para você e dizer, daí não sai mais nada. Mentira. É mentira do diabo. Porque se o Senhor tem uma obra na sua vida, Ele vai fazer, Ele vai concluir. É porque o tempo não é meu, o tempo não é seu, mas o tempo é de Deus.
O tempo é de Deus. Quantos anos aqueles homens ficaram ali, esperando Deus cumprir o propósito na vida deles? Mas Deus cumpriu. No tempo certo, Deus mostrou ali para Nabucodonosor, para todo aquele povo, que Ele era Deus na vida daqueles homens. E Deus não mudou. Ele continua sendo Deus na nossa vida. Tudo pode estar desabando, mas nós temos Deus como nosso Salvador, como nosso refúgio, como nosso escudo. Eles sempre tiveram o Senhor, e nós também temos o Senhor. E não podemos nem por um momento desviar daquilo que o Senhor, Ele planejou e projetou para as nossas vidas, igreja. Porque o que Deus tem para as nossas vidas é grande. Então não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando. O importante é que nós vamos chegar lá na frente e nós vamos cantar o hino da vitória, porque nós vamos ser reconhecidos como servo de Deus. Nós não queremos honra, não queremos mérito nenhum, porque toda honra, toda glória é somente para o Senhor. É para Ele todas as coisas, igreja. Todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo é para Ele. E o que Daniel estava fazendo ali, Ele caiu na cova do leão, ele foi ali, e Deus não permitiu que nada de mal acontecesse. E nós podemos ver situações que estes homens passaram ali, mas em tudo o Senhor estava com eles. Em todo momento o Senhor estava com eles. E em todo momento o Senhor está conosco. Em todo momento, se a nossa família está de pé, é porque o Senhor está conosco. E muitas vidas que foi por permissão de Deus. Porque nada acontece se não for a permissão do Senhor. Se o Senhor não permitir, o inimigo ele não tem poder para tocar nas nossas vidas. Nem da nossa família, nem de ninguém que nós amamos. Porque tudo é pela permissão de Deus. Jó foi tocado, mas foi pela permissão de Deus. Toca em tudo, mas a vida não. Essa me pertence e ninguém pode tocar na minha vida. Ninguém pode tocar na sua vida, porque a nossa vida é do Senhor. A nossa vida foi o Senhor que nos deu. Ninguém tem o poder para dar vida ou tirar a vida, somente o Senhor. Ele tem poder, então nós temos que temer. Muitas vezes nós tememos o homem que pode matar a nossa carne, mas nós não tememos a Deus que pode matar a nossa carne, o nosso espírito e ainda nos levar para o inferno. Então vamos temer ao Senhor, vamos temer ao Senhor, vamos ser gratos ao Senhor, como aqueles homens eram gratos ao Senhor, vamos ser gratos ao Senhor, porque Ele está conosco todo o tempo, igreja, todo o tempo o Senhor está comigo e com você. A fornalha pode estar aquecida, mas o Senhor Ele está ali no meio para nos dar vitória. Você pode cair lá na cova do leão, mas o quarto homem vai chegar lá primeiro. Ele vai estar ali, o anjo vai estar ali, porque a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Nós precisamos temer ao Senhor, para nós obtermos livramento, E quantos jovem poderia estar aqui adorando, quantos jovem poderia estar na casa do Senhor glorificando, mas preferiram escolher os manjares do rei. Mas se você quer escolher fazer parte do reino do céu, igreja, nós precisamos a partir de hoje escolher o Senhor para as nossas vidas, escolher, fazer a nossa escolha o melhor, e o nosso melhor é o Senhor. O nosso melhor é o Senhor. Nós sabemos que os tempos estão findando, nós estamos vendo luta atrás de luta, tanta morte, pai matando filho, filho matando pai, A gente está vendo tanta desordem no mundo, tanta desordem. Mas o Senhor, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, igreja. Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia para a nossa casa. A gente vê na rua, tem gente que não tem nem água para beber. Mas nós temos uma casa, uma cama quentinha, nós temos nosso alimento, Nós temos tudo, o Senhor não tem deixado faltar. Vamos ser gratos ao Senhor, vamos todo dia agradecer a Deus, porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só, igreja. Vamos agradecer a Deus, vamos nos unir em oração, vamos cada dia buscar do Senhor, porque o homem não nos dá nada. A palavra de Deus diz que nada será dado ao homem se não vir do Senhor. Amém, igreja? Que nós possamos ficar com esta palavra. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. A fornalha pode se aquecer, mas o quarto homem vai estar lá dentro para nos receber. Quarto homem vai estar lá dentro para me receber e te receber. E você pode ter certeza que luta nenhuma vai fazer você parar, vai fazer você prostrar, porque Ele te escolheu como guerreiro. Nós somos guerreiros.
servos do Deus Altíssimo. E estamos aqui para um propósito. E não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder. Não vou dizer que vontade não dá, não. Tem dia que dá. Mas nós nos levantamos, oramos e continuamos. Porque Ele é fiel e tem segurado nas nossas mãos. Amém?